livro de 2 de Coríntios, capítulo 4, verso 3, vai dizer: mas se o nosso evangelho, ele está encoberto, é para o que se perdem é que ele está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Pode sentar. É interessante a gente conversar, meditar um pouco a respeito das cartas de Paulo, um homem que sempre prezou muito pelo evangelho verdadeiro, e ele mesmo disse: olha, se alguém, mesmo que um anjo possa descer do céu aqui com um outro evangelho, vocês não podem dar ouvidos. Ele diz assim: mesmo que nós mesmos, de repente, venhamos a pregar um outro evangelho, isso não pode ser aceito, né? Então ele prezava muito sobre o evangelho verdadeiro, né? E nós precisamos ter em mente isso. Por que ele tinha essa preocupação? Eu já comentei, acho que foi no outro domingo, que muitas vezes, principalmente nos nossos dias, quem sabe o lugar mais perigoso que nós podemos estar é dentro de algumas igrejas. Porque pior do que não ter evangelho nenhum é tu ter um evangelho de falsidade, um evangelho comercial, um evangelho mal pregado, né, que não vai te dar uma consciência. Nós temos que ter a consciência, nós temos que entender, é importante isso. Nós estamos nesse mundo, mas nós não fazemos parte dele. Nós temos uma nova vida, mas temos realmente uma nova vida. Isso daí é um princípio. Jesus disse: aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, né? Eu não posso ter uma vida nova se eu não estiver disposto a abrir mão de uma vida antiga. Eu não posso estar disposto a ter uma vida completamente nova. A minha vida jamais será completamente nova enquanto tiver alguma coisa da vida antiga. Isso é uma questão de lógica, é conta simples, equaçõezinha simples, né? Eu não posso ter uma vida nova. Não tem como, se eu continuo carregando coisas antigas. E o evangelho que vem sendo comercializado nos nossos dias é isso, comercializado por isso mesmo. Ele vem sendo vendido. Ele vem sendo vendido por pessoas que são vaidosas, por pessoas que são orgulhosas, por pessoas que querem poder político, por pessoas que querem dízimo, oferta. Enfim, né, nós já vimos aqui que tem pessoas que fazem pequenos seminários e tiram 300, 400 mil. Num seminário. 300 mil. O Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Não é isso que diz a palavra? O Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. E se essas pessoas todas estivessem lá e ouvindo uma palavra de salvação e de transformação, de reconciliação, não teria problema nenhum. O problema é que estão lá por causa de homens. No dia que esse homem morrer, será que algum deles permanece na fé? Qual é o sustento da fé? Qual é o sustento da fé das pessoas de hoje? Qual é o sustento da fé das pessoas de 30 anos atrás? O que nos move? A gente falava agora esses dias, Tiago, quando os discípulos disseram: mas Senhor, para onde que nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eu posso escolher, nós temos livre-arbítrio, eu escolho a vida que eu quero. Mas eu tenho que saber que somente Jesus tem as palavras de vida eterna. Somente Ele tem o evangelho verdadeiro de vida eterna. Eu posso escolher o que eu quiser da minha vida. Elimeleque escolheu o que ele queria da vida dele. E vieram as consequências, tudo bem. É um direito que tu tem. É um direito que eu tenho, de repente, descer daqui agora e dizer: não quero mais. Ninguém vai me obrigar. Eu não vou ser preso por isso. Mas eu tenho que ter a certeza disso. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E Paulo, ele vai trabalhando muito isso nessa vida. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos crer nessa nova vida, mas também não apenas crer. Nós realmente nós cremos nisso. Nós cremos numa nova vida, nós cremos em Deus, nós cremos na promessa, nós cremos na salvação, mas precisa mais do que isso. A maioria das pessoas, muitas vezes dentro das igrejas, elas creem que vai vir um resgate de Deus. Mas no livro de Romanos, no capítulo 1, no verso 16, vai dizer: porquanto eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê.
Ou seja, nós sabemos do propósito de salvação, nós sabemos do propósito de Deus para a vida do homem, nós sabemos que já estamos vivendo os últimos instantes, nós sabemos que em breve a última trombeta soará. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Que a graça salvadora de Cristo é somente para aqueles que creem, é somente para aqueles que têm realmente uma vida perfeita e verdadeira com Cristo. Todos sabem, eu posso saber da vinda de Jesus, eu posso saber do propósito de Deus, mas o saber não me salva, o saber não salva a minha família, o saber não muda. O que vai mudar aqui em Romanos, ele está dizendo, é a salvação de todo aquele que nele crê, e todo aquele que tem uma vida com Cristo. Então Paulo vai trabalhando essas questões, ele vai construindo em cima de nós os princípios que devem de ser seguidos para que a gente realmente possa encontrar a graça salvadora de Cristo. Ele está dizendo, olha, não basta vocês saberem, é preciso que haja uma vida com Deus, é preciso que vocês estejam realmente posicionados em Cristo. É muito mais do que saber, é muito mais do que um evangelho qualquer, é um evangelho que é verdadeiro. E aí ele diz, lá, 2 Coríntios, que a gente viu no começo, mas para muitos, ou quem sabe para alguns, mas eu quero crer que no nosso tempo é para muitos, na nossa geração é para muitos, esse entendimento ainda não foi revelado. Esse entendimento, ele está cada vez mais oculto. O Deus deste século, o Deus dessa era, está cegando o entendimento. E ele vai dizer o entendimento dos descrentes. Ah, mas então isso é só para o mundo? Não, irmão, está cheio de ateu dentro da igreja. Nos nossos dias está cheio de ateu batizado. São pessoas que elas conhecem o Evangelho, elas conhecem a palavra de Deus, mas elas não vivem a palavra de Deus. Então, no que se difere de um ateu? Se tu conhece a palavra de Deus, se tu conhece as promessas, se tu conhece os propósitos, mas tu vive rejeitando elas, então tu é um descrente, irmão. Se tu é um descrente, qual é a diferença de um ateu? Tu é um ateu cristão. Tu é um ateu dentro da igreja. Não é? A igreja, nos nossos dias, essa nossa, é a nossa, as outras, está cheia de ateu cristão. Pessoas que conhecem a palavra, pessoas que dizem que têm vida com Deus, pessoas que creem na salvação, mas ainda, na verdade, essa palavra ainda não foi revelada. A verdadeira palavra de Cristo é o que ele disse aqui, o nosso evangelho está encoberto para alguns. O evangelho de Paulo estava encoberto para alguns e continua nos nossos dias. Não adianta nós dizer, não, eu tenho fé. Não, eu sei dos propósitos. Não adianta, irmão. As pessoas dizem, eu não estou na igreja, mas Deus está comigo. Não está, irmão. Isso é outra mentira do diabo, para nos poder, para nos trazer um contentamento emocional e uma falsa segurança. A verdade é que a fé de muitos, ela é uma fé na mente. A fé é na mente, mas a palavra diz que quando tu me buscares de todo o teu coração. Quando eu tenho uma fé na mente, o que acontece? Eu fico tentando viver um pé no céu e outro pé no mundo. E isso não existe. Isso não existe. Não existe. Tu quer viver assim, tu vive. Tu quer chamar isso de fé, tu chama. Mas isso é uma fé na mente. As pessoas dizem, eu quero ter uma nova vida. Mas, filho, se tu não entregar a tua vida antiga, tu não consegue ter uma vida nova. E nós podemos ouvir todo tipo de pregação que venha nos animar, todo tipo de pregação que venha nos confortar. A gente pode ouvir todo tipo de pregação que venha nos fazer chorar. A gente pode estar em congressos, em seminários e conferências. Mas se não tiver as palavras de vida eterna, não resolve nada. E isso aí é um problema. Lugares, é um perigo, é melhor não ter o GPS.
Quantas vezes a gente vê nos noticiários, Rio de Janeiro e outros lugares, o GPS mandou a pessoa para o lugar. É por isso que é tão claro isso que a gente tem falado. Tem igrejas que é melhor a gente não estar. Tem evangelhos que é melhor a gente não ouvir. Tem lugares, um dos lugares mais perigosos dos nossos dias é algumas igrejas. É ouvindo alguns evangelhos, um evangelho barato sendo comercializado, porque ele está te levando para a morte. Muitos sabem disso. Muitos sabem. Eles escolhem um evangelho que me deu uma calmaria aí, que não me cobre muitas coisas, que eu possa seguir como eu estou. E aí eu tenho umas palavras de conforto. O Senhor não tem palavra de conforto. Quem tem palavra de conforto é o homem. Deus tem palavra de vida eterna. Que existia ali uma agitação religiosa muito grande, existia ali muitos evangelhos, existia ali muitas pregações. Nós vamos ver em algum momento, eu acho que, se eu não me engano, no livro de Atos, que já comentei, chega alguém que vai... Chegou dois irmãos, se não me engano, e eles vão expulsar um demônio, e disse assim, eu te expulso no Deus de Paulo. Então tinha muita gente fazendo o que Paulo estava fazendo, mas não pregando aquilo que Paulo pregava. E aí o demônio, o que disse para eles? Assim, olha, eu já ouvi falar de Paulo, o Deus de Paulo eu conheço, e Paulo eu já ouvi falar, mas vocês eu não... E aí se acampou. O demônio se acampou em cima deles. Né? E foi complicado. Mas por quê? Porque o evangelho de Paulo não estava sendo pregado. E ele disse assim, se o nosso evangelho está encoberto, porque tem muitas pessoas ainda que não têm a verdadeira vida com Cristo, a verdadeira vida cristã ainda não foi revelada. E como é importante isso, como é importante essas palavras de Paulo, né? Porque ele tenta reorientar. Sabe, existe uma diferença muito grande entre ter fé e querer ter uma vida com Cristo. E estar disposto. Eu tenho pensado muito essa semana a respeito disso. Semana passada também. Eu querer é diferente de eu estar disposto. Eu quero ter uma vida diferente. Certo, mas tu estás disposto? Eu quero ter uma vida nova. Perfeito, mas tu está disposto? Porque para entregar, para renunciar, tu tem que estar disposto. Para ter uma vida nova, tu tem que estar disposto a renunciar à antiga. Eu já falei para vocês daquela passagem lá. Ei, Jesus, eu quero seguir contigo. Mas eu preciso ir ali enterrar o meu parente. Eu preciso ir ali sepultar o meu parente. Não, se tu quer vir comigo, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Ou tu tem uma vida nova, ou tu vai ainda ficar pensando nas coisas que já morreram. Pelo menos deveriam. Tu ainda está carregando coisa. Uma vida nova é possível, mas de quanto da vida antiga tu está disposto a renunciar? Uma vez eu perguntei para Deus, quanto mais tu quer de mim, cara? Bem assim. Eu estava no monte, sozinho. A maior parte da minha história era no monte sozinho. Eu aprendi, eu disse, Deus, eu quero ser Moisés. Bem sério, sério mesmo. E a minha oração é sempre essa até hoje. Eu quero ser Moisés. Teu pai colocou uma placa lá no monte, te lembra? Colocou várias placas. E uma delas dizia assim, e aí depois ele me disse, que colocou porque ele me viu aqueles 4 anos. Ele disse assim, muitos homens oram, mas poucos homens são de oração. 4 anos, irmão. As árvores caindo por causa do temporal do meu lado. E eu estava lá, não sabia o que era chuva, o que era lágrima. E aí daqui a pouco, e ele sempre me cobrando mais, aquele sentimento. Eu disse, quanto mais tu quer? E se tu não entendeu ainda que eu quero tudo? Eu quero tudo. É renúncia. Vende tudo o que tu tem e dá.
Quando Eliseu foi atrás do profeta, ele não rasgou, ele não matou os bois, ele matou os bois para ele não ter para onde voltar. Ele matou para ele não ter para onde voltar. É isso. Ou a tua vida é nova, ou ela está ancorada no teu passado. E quando eu comecei, e eu me lembro tremendo isso, as primeiras vezes que eu fiz esse propósito de estar todos os dias lá, foi tremendo. É Deus e eu agora. Eu dizia, Senhor, é como se eu estivesse dentro, até porque tem a barragem ali. Então eu orando, eu dizia, Senhor, eu sinto como se fosse agora eu e tu dentro de um barco no meio d'água. Nada mais está ancorado, nada mais importa, não tem remo, não tem pessoas, não tem nada, porque a falta de remo também, eu abro mão da orientação, eu renuncio à minha vida. E eu sentia isso dentro de mim, e até hoje eu sinto, como se eu estivesse dentro de um barco, no meio da água, deu, longe do cais, eu não tenho para onde voltar. Ou tu me orienta agora, ou eu morro aqui. Eu não tenho sustento, eu não tenho provisão minha, eu não tenho a margem, eu não tenho remo, eu não tenho nada. O problema é que está cheio de ateu dentro das igrejas. Pessoas que querem ter uma vida com Deus, mas não estão dispostas a renunciar. Elas conhecem a palavra de Deus, mas elas não estão dispostas a viver uma vida segundo a palavra de Deus. Paulo está dizendo, o nosso evangelho, não o evangelho de vocês, o nosso evangelho. Elas querem continuar falando como sempre falaram, agindo como sempre, assistindo o que sempre assistiram, ouvindo o que sempre ouviram, mantendo conceitos antigos, conceitos do mundo. De novo, um pé no céu, mas com conceitos do mundo. Os conceitos do mundo não me servem mais. O dia do meu avivamento, o ano do meu avivamento, o mês do meu avivamento, tu te lembra? Eu tinha muitos CDs, todos originais. Muita grana gastei. LPs antigos, todos originais. Eu tinha, desde o primeiro Legião Urbana, eu estava na igreja, mas aquilo ali era meu. Aquilo ali era meu. Talvez eu até não escutasse mais, mas estava ali, era meu. Aqueles conceitos ali me interessavam ainda. Meus heróis morreram de overdose. Não o meu morreu numa cruz e ressuscitou depois. Os conceitos mudam. E eu me lembro que eu peguei tudo aquilo ali. Eu disse, agora é tudo que tu quer, então dessa vez vai ser tudo. Dessa vez eu sou crente agora. Bem isso. Juntei tudo, dei de presente para alguém. Não ia botar fora porque tinha um valor ali. Eu peguei e dei de presente para alguém. Toma. Né? E eu comecei a tirar coisa. Sabe por que nós já vimos? Livro de Juízes. Sabe por que em Juízes Israel se tornou uma nação envergonhada e condenada? Porque aquilo que era para tirar, eles não tiraram. Deus disse assim, no momento que vocês entrarem na terra que eu estou dando, vocês têm que tirar aqueles inimigos, vocês têm que tirar aquela cultura de lá, vocês têm que tirar aquelas coisas, mas eles entraram, e eles tiraram um pouco, e outro pouco eles deixaram, e eles acabaram sendo dominados por aquilo ali. Se eu tivesse deixado, em algum momento, eu seria dominado de novo, mas Paulo vai dizer também, lembra-te de onde tu caiu. É tudo palavra de Deus, cara. Não estou aqui inventando coisa, não estou criando outro evangelho. É o nosso evangelho. Está escrito aqui. É possível tu estar dentro de uma igreja e tu não ser salvo. É possível tu estar dizendo o que tu tem fé e tu não ser salvo. É possível tu estar em cima de um altar pregando e não ser salvo. Se nós formos no livro de Números, capítulo 13, eu acho. Não lembro. Nós vamos encontrar ali Moisés mandando 12 espias para visitar a terra. E eles foram. E eles passaram um tempo espiando a terra prometida. Eles viram que a terra era boa, que a promessa era bom. Tudo que Deus estava preparando para eles era perfeito e maravilhoso. O fruto daquela vida com Deus era maravilhosa. Eles chegam dando testemunho disso. Eles chegam dizendo para a congregação. Eles chegam dizendo para Moisés. Olha Moisés, nós vimos os frutos do que Deus está preparando para nós. Mais do que isso, Moisés, nós experimentamos. E é muito gostoso tudo isso. É muito gostoso tudo que Deus tem preparado. Mas nós não vamos.
Nós não vamos, porque tem coisas que são grandes demais para a gente ter que encarar, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, nós não vamos. A igreja está cheia de gente assim. A igreja nos nossos dias, famílias cristãs, está cheia de pessoas assim, que já viveram algumas coisas com Deus, viram, sentiram, perceberam o propósito, experimentaram a vida com Deus, mas não estão dispostos a viver uma vida com Deus. E a palavra vai dizer, para quem conhece, a palavra vai dizer que daquele 12 espias, somente 2, Josué e Calebe, que disseram, é nosso, não importa o que nós vamos ter que enfrentar, essa terra é nossa, essa vida que Deus está preparando, é para mim, é para minha casa, é a minha situação que vai mudar, não interessa se tem gigante, não interessa se as coisas que eu vou ter que abrir mão, vai ser difícil, não interessa. Eu vou viver essa vida que Deus está preparando. Josué e Calebe. E os outros 10 é semelhante a muitas famílias que nós temos nos nossos dias. Viveram coisas com Deus, experimentaram coisas com Deus, experimentaram das maravilhas de Deus, mas não entraram na terra prometida, eles não foram salvos. Eles não foram salvos. Escuta, uma fé que não me salva, ela não serve para nada. Uma fé que não te transforma, ela não serve para nada. O que adianta uma fé que não muda a tua vida? Do que adianta uma fé que não muda a tua casa? Que não muda a tua forma de viver? De que adianta? A fé mental, pode botar fora, ela não tem validade nenhuma. A fé mental, ela não serve para nada. É tempo que nós precisamos entender isso. É tempo que nós precisamos tirar essa cobertura do nosso entendimento. Quando fala de olhos, está falando de pensamento. O nosso pensamento, o nosso entendimento está encoberto. É tempo que nós precisamos, enquanto ainda é tempo. Enquanto ainda é tempo. Escuta, a eternidade começa todos os dias de manhã, irmão. A eternidade não vai começar no dia que eu falecer e for sepultado. A eternidade não vai acontecer, não vai começar no momento em que as nuvens se abrirem e a trombeta tocar. A eternidade, ela começa todos os dias de manhã. E eu tenho que ter essa consciência. Eu preciso que esse manto seja retirado de mim, para que eu traga esse entendimento para a minha vida. Princípio de salvação. É princípio de salvação. A eternidade começa todos os dias de manhã. Todos os dias de manhã tu sendo transformado. Todos os dias de manhã tu crendo e vivendo a graça salvadora de Cristo. Não apenas tendo fé, mas crendo e vivendo dentro de uma vida cristã. Graça salvadora de Deus é a graça que realmente te transforma. O resto é fé mental e não serve para nada. 1 de Pedro, capítulo 1, 17, vai dizer, ele julgará de acordo com as suas ações. Por isso vivam com temor durante todo o seu tempo, como residentes da terra. Nós não somos da terra, que mais uma vez Pedro está deixando claro, nós não somos da terra, nós somos apenas residentes nesse lugar. Uma fé que ela não gera santidade, consagração, que ela não gera temor, ela não tem sentido nenhum, irmão. Uma fé que não gera salvação, consagração, temor e temor, tremor e temor, ela não serve para nada. Por isso Pedro está avisando, vivam com temor durante o seu tempo, como residentes na terra. Existem duas coisas que nós precisamos ter bem claro, muito claro na nossa vida, no nosso entendimento. Nós precisamos crer cada vez mais, de uma forma mais viva, que Cristo realmente vai voltar. E nós precisamos entender, precisamos ter isso muito claro, que a eternidade ela começa todos os dias. A eternidade é algo que começa todos os dias. Muitos querem a eternidade, muitos querem ter
a vida com Cristo, muitos querem ser salvos, muitos querem ir para o céu, mas até onde eu sei, até onde eu aprendi, querer sempre foi diferente de realmente estar disposto. Quantos estão dispostos a realmente apostar a eternidade? E como eu sempre digo, vou dizer de novo. Pode ser que tu esteja errado. É verdade. É verdade. Pode ser que eu esteja errado. Mas se eu estiver errado nessas palavras, o que tu perde? Mas também, assim como eu posso estar errado, eu posso estar certo. E se eu estiver certo e tu não acreditar, o que tu perde? Quanto nós estamos realmente dispostos a mudar por Cristo? Porque querer ser salvo, todos querem, eu acho que seria uma loucura. Alguém dizer, não, eu não quero ser salvo. Querer ser salvo, eu acho que todos querem. Mas quantos que realmente estão dispostos a mudar por Cristo? Quantos que realmente estão dispostos a renunciar por Cristo, deixar coisas por Cristo, abrir mão de momentos por Cristo? Muitas vezes de momentos, muitas vezes de prazeres, família, amigos. Nos nossos dias tem um evangelho barato e perigoso sendo comercializado. Mas a verdade, ela não muda, o evangelho verdadeiro. E Paulo diz, o nosso evangelho está dizendo que aquele que quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. É preciso que haja um arrependimento, é preciso que haja uma entrega total e verdadeira na nossa vida. O problema é que muitos não querem entender isso. O problema é que muitos não sabem disso, muitos não sabem, outros não entendem e outros não querem aceitar. Mas a verdade dessa noite é resumindo tudo, se nós não estamos dispostos a renunciar à nossa vida, então logicamente nós não estamos prontos para uma vida nova. A verdade é essa. Se não estamos dispostos a renunciar à nossa vida, todo aquele que cuidar, ganhar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder por amor do Evangelho, aquele que abrir mão da sua vida, do seu modo de viver, dos seus prazeres, das coisas antigas, por amor ao Evangelho da eternidade, este viverá. O resto é evangelho comercializado. Se esse evangelho está encoberto para quem está se perdendo. Por isso que eu digo que é muito perigoso. Então que tu não tenha evangelho nenhum, porque aí tu vai ter a oportunidade de ouvir as palavras de vida eterna. Um evangelho que não é o verdadeiro, ele te leva à perdição, ele te leva à morte. Se nós não estamos dispostos a renunciar à nossa vida, também não estamos prontos para viver uma vida nova. Porque não adianta uma fé mental se não existe um caminhar com Cristo. Paulo é tremendo. Paulo é tremendo. Um cara que não caminhou com Cristo e que teve uma conversão tão grande. Um cara que perseguiu Cristo, disse, eu não quero ser crente. Quero ser crente. Em outros tempos, para mim falar tanto assim, só se eu tivesse bêbado, né? Aí trovava. Pensa, uma pessoa gostava de falar. Que coisa, que esponja. Tu quer um uísque? Quero. Tu quer uma caipira? Quero. Aí chegava alguém, o que tu acha de uma cervejinha? Mas tu tá tomando uísque? Não, manda. Não, para não fazer desfeita para ninguém, né? Se a gente é convidado, a gente não faz desfeita. Ainda mais se for de grátis. Quando que eu ia estar aqui, cara? Graça salvadora.
Graça salvadora que nós encontramos quando estamos dispostos a abrir mão de coisas, renunciar a uma vida para poder viver de verdade. Temos muitos desafios. Ainda hoje, acho que foi hoje que eu conversava com a pastora, eu dizia assim, que coisa incrível. Não tem um dia, e nesses 60 dias de maio, então foi tremendo. Não tem um dia que eu possa dizer assim, hoje eu estou com a minha cabeça descansada. Não tem. Não estou aqui reclamando de nada, eu estou conversando só. Mas eu sei que eu posso crer no amanhã. Não importa o que está acontecendo. Eu sei que existe um milagre, eu sei que existe misericórdia. Eu sei que existe agir de Deus e Ele nos favorece. Quando a situação aperta, eu digo, Senhor, me favorece. Agora mesmo tem uma situação querendo aparecer na área profissional. E eu digo, Senhor, me favorece. Tenho convicção. E Ele me favorece. Sempre me favorece. Te coloca de pé. Em nome de Jesus. Diaconato, já vamos preparar aqui a ceia. Glória a Deus. Mais um momento em que nós podemos, com alegria, anunciar: Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso crer que eu não estou sozinho. Eu posso crer que não importa o que está acontecendo, Ele sempre vai operar com poder. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Um momento de dedicação agora, um momento de intimidade, é tu e Deus. Se tu crê que Ele vive e Ele está aqui, então é tu e Deus. Oh. Pedro diz, vivam com temor. Vivam com temor. Vivam com cuidado. Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? De que forma nós estamos vivendo o evangelho? De que forma? Quais são as palavras que realmente nos interessam? O que tem nos movido? Será que é o evangelho das palavras de vida eterna? Ou será que algum outro interesse nos move? Será que nós estamos dispostos a abrir mão de coisas para ter uma vida diferente, uma vida nova? Quanto? Quando eu perguntei para ele, eu disse, o que tu queres? Ele disse, eu quero tudo. Quanto nós estamos renunciando da vida antiga para realmente ter uma vida nova? Todos nós queremos uma vida nova. Todos nós queremos uma transformação. Todos nós queremos muitas coisas. Mas o céu, Ele sempre dá na proporção que Ele recebe. O que nós estamos dando para o céu? Um dia eu disse, toma aqui esse vício no álcool. Toma esse meu alcoolismo. Eu disse, céu, eu te entrego o alcoolismo. Céu, toma aqui essa arma. Céu, toma aqui essa mentira. Céu, toma a droga. Toma o cigarro. Céu, toma o adultério. Toma a prostituição. O céu, Ele entrega na proporção que Ele recebe. Se queremos uma vida nova, uma vida verdadeiramente nova, não apenas de palavras. Se queremos uma vida realmente nova e transformada, precisamos estar prontos a renunciar tudo. Precisamos que a nossa vida morra. Nos dias de hoje, o evangelho de hoje só pensa em curar pessoas. Mas o evangelho não é de cura, o evangelho é de morte. O Senhor, Ele quer nos matar para nos ressuscitar. Precisamos entender isso nos nossos dias. Essa verdade, ela está oculta, esse entendimento, essa percepção. A gente está na igreja, a gente ouve muitas coisas, a gente ouve canções, mas a gente não consegue ter a percepção real do que é ter uma vida cristã. Quanto tu tens entregado para Cristo? Por que Ele vai te dar uma vida nova se tu está agarrado à vida antiga? Oh Deus, tudo que eu sou, eu coloco diante de Ti. Diga isso. Se tu crê que realmente Ele está aqui nessa noite, se tu crê que Ele está aqui realmente, Ele quer liberar um perdão, Ele quer liberar coisas novas sobre a tua vida, então diga para Ele.
eu te dou tudo nessa noite. Mas diga com sinceridade, porque se tem algo que não atrai a Cristo, são palavras soltas e avulsas. Mas se a tua palavra ela é carregada de verdade, se ela é carregada de arrependimento, de entrega, diga para Ele: tudo que eu sou, eu coloco diante de Ti. Tudo que eu tenho, eu coloco diante de Ti. Oh, eu entrego toda a minha vida para Ti. Eu entrego toda a minha vida para Ti, para que eu possa viver a vida que Tu tens para mim. Interessante isso. Eu entrego a minha vida para Ti, para que Tu me dê a Tua vida nessa noite. Toca nossas vidas, Deus. Toca as nossas vidas, Senhor. Toca as vidas, Senhor, que estão em casa, Senhor, nesse momento. Nos fortalece, Senhor, para que possamos ter vitória sobre tudo aquilo, Senhor, que quem sabe tem nos prendido, tem nos impedido. Nos fortalece, Senhor. Retira, Deus. Retira, Deus. Oh, retira, Deus, nessa noite tudo aquilo que precisa ser retirado, Pai. Colocamos toda a nossa vida na Tua presença. Tens liberdade, Senhor, nessa noite. Escuta, se realmente Tu quer uma vida nova, escuta, se Tu realmente crê que Deus pode te trazer uma vida nova, então diga com toda a sinceridade: oh, eu coloco toda a minha vida na Tua presença agora. Tira tudo que precisa ser tirado. Eu não me apego a nada. Eu não me apego a nada. Toca onde precisa ser tocado. Oh, que haja nessa noite, Deus, um ambiente de transformação, um ambiente de fé transformadora, um ambiente de cura, um ambiente de perdão, um ambiente de restauração nessa noite. Oh, tudo aquilo que tem prendido vidas, tudo aquilo que tem impedido, oh, tira agora, Deus. Vai tocando com o poder do Teu Espírito Santo. Nos liberta, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que nos traz acusação. Nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que nos traz a vergonha, que nos traz culpa. Oh, ministra um ambiente de perdão e renovo nessa noite, Pai. Oh, não é apenas um ritual, Senhor. Noite de ceia, mas não é apenas um ritual de uma igreja. É um momento, Senhor, onde vamos compartilhar, Senhor, daquilo que cremos. E cremos, Senhor, que Tu vive. E por isso, Senhor, podemos crer no amanhã. Jesus está aqui nessa noite. Oh, não tem nada mais que nós precisamos. Jesus está aqui nessa noite. E Ele traz aquilo que Ele sempre quis trazer: perdão, renovo, graça. Eu ministro a graça salvadora de Deus sobre vidas nessa noite. Propósito de salvação de Deus. Ministro Deus tirando coisas nessa noite. O Espírito Santo tocando e tirando coisas nessa noite. Libera para o céu. Libera para o céu, para que o céu possa liberar sobre ti. Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu ministro, Senhor, sobre essa igreja. Em nome de Jesus, eu ministro sobre aqueles que estão em casa, Senhor. Um ambiente de perdão agora. Ouve a oração que o Teu povo está fazendo, Senhor. E libera perdão sobre cada um. Retira, Senhor, toda culpa. Retira, Deus, toda vergonha, toda acusação. Retira tudo aquilo, Senhor, que porventura possa estar criando uma separação entre eles e Tu, Senhor. Retira, Senhor, tudo que possa de repente vir, Senhor, impedir que alguns possam compartilhar dessa ceia. Retira agora, Senhor. Ministra perdão, Senhor. Perdão, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, te apresentamos esses elementos, Pai. Abençoa, Pai. Oh, consagramos a Ti, Senhor, este pão, este cálice, consagramos, Pai. Ministra, Senhor, dons, Pai. Ministra, Senhor, o Teu sobrenatural, para que haja, Senhor, um tempo, Senhor, de fortalecimento na nossa vida, para que tudo aquilo que está encoberto, Senhor, possa ser visível. Através dessa ceia, Senhor, profetizamos, Pai, um novo tempo, uma nova vida, Senhor.
uma entrega maior, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Esse pão, Senhor, que simboliza, Senhor, teu corpo, o cálice, Pai, o teu amor, Senhor, derramado, em nome de Jesus, Pai. Consagramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O diaconato vai estar passando agora com a ceia, pão, cálice. Os irmãos que forem fazer a ceia, que forem batizados, são batizados, vão fazer a ceia, por favor, permaneçam de pé. Os irmãos que não forem ceiar, podem aguardar sentados. E nós vamos pegando a ceia e vamos aguardando uns pelos outros. Amém? Pode passar. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória, Senhor. Teu céu aberto, Senhor, sobre esse lugar. Teu céu aberto, Senhor, e o teu tocar, Senhor, nas casas agora. Toca as vidas agora, Deus. Vai tocando as vidas agora, Senhor. Vai tocando as famílias agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, um tempo de renovo. Um tempo de paz e descanso. Um tempo de convicção que o amanhã será muito melhor. Dias novos, Senhor. Vida nova, Senhor. Vidas transformadas, Pai, para o Evangelho verdadeiro, Senhor. Oh, Tu vive e Tu estás aqui, e isso é o que importa. Nada mais precisamos. Nada mais nós precisamos, Senhor. Tua graça nos basta, Senhor. E não há outro lugar, Senhor, onde possamos desejar estar, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Deus. Em nome de Jesus. Oh, vai ministrando, Espírito Santo. Oh, vai tocando, Espírito Santo. Oh, aleluia. Vai nos fortalecendo. Oh, tudo aquilo que era impossível agora se torna possível. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, assim como Zaqueu, Senhor. Vai entrando na nossa casa, Senhor. Vai entrando na nossa vida. Vai entrando na nossa vida, Senhor. Vai transformando a nossa vida, Senhor. Aquilo, Senhor, que nós não podemos fazer, Senhor. Oh, Deus, nós cremos que Tu podes, Senhor, ir muito mais além do que aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Amém. Glória a Deus. Podemos participar do pão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Podemos também participar do cálice. Aleluia. Te louvamos, Deus. Ministra Teu renovo sobre nós, Pai. Amém. Enquanto o diaconato recolhe o material, tens um minuto para estar na presença do Teu Deus. É um tempo de renovo, um tempo de vida nova, um tempo de salvação. Fica ajoelhado, fica sentado, fica de pé, como queira. É um tratar Teu e do Teu Deus. Ele está ouvindo, Ele está aqui. E o teu amanhã poderá ser diferente. Um significado novo. Eu ministro um mês novo. Eu ministro coisas novas, vida nova. Em nome de Jesus. Vai ouvindo, Senhor, a oração que o teu povo está colocando na tua presença. Nós cremos, Senhor, que nenhuma oração, Senhor, é esquecida. Nenhuma oração é rejeitada, nenhum clamor, Senhor. Toca a nossa vida, Senhor. Oh, Deus, traz uma transformação. Deus, traz uma transformação. Traz uma mudança, Pai. Pai, entra com salvação nessa noite. Entra com milagres, Senhor. Senhor, nós precisamos de milagre nessa noite, Pai.
Só o que pode resolver, Senhor, a nossa vida é milagre, Senhor. Opera, Deus. Opera, Deus, a nossa vida. Tudo aquilo, Senhor, que tem nos afrontado, tudo aquilo, Senhor, que tem nos desafiado, aquilo que tem nos vencido, retira, Deus. Retira nessa noite. Por favor, Deus, retira nessa noite. Retira, Senhor, tudo que tem nos vencido. Aquilo, Senhor, que tem nos trazido um desânimo, um cansaço. Vai operando, Senhor, com libertação nessa noite. Liberta, Senhor. Quebra, Senhor, coisas, Senhor, que estão cercando, que estão prendendo. Derruba fortalezas, Pai, que não tem deixado a vida ser transformada de verdade. Deus, Tu tens promessas, Senhor. Tu tens propósitos, Deus. Tu tem coisas, Senhor, que Tu prometeu para a nossa vida, Tu prometeu para a nossa família. Nós reivindicamos isso nessa noite. Nós reivindicamos o Teu agir, Senhor. Nós reivindicamos a Tua palavra, Senhor, trazendo uma vida nova, a Tua palavra libertando e curando nessa noite. Ai, vai de encontro às casas agora, Senhor. Vai de encontro às vidas agora, Deus. Quanto tempo ainda, Senhor? Quanto tempo ainda, Senhor? Eu ministro o Teu céu aberto e milagres, Senhor. Pai, eu creio em milagres e maravilhas, Pai. E eu ministro maravilhas nessa noite, Senhor. Que é quando as pessoas, elas não conseguem ainda ter uma vida contigo, que elas não conseguem ainda ter uma vida fiel e de fé contigo, mas pelo Teu poder e pela Tua graça, Tu opera maravilhas. Eu ministro maravilhas nessa noite, operando em famílias, operando em casas, relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, nós precisamos, Senhor, precisamos ser tocados, Pai. Precisamos do Teu poder mudando coisas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vai tocando, Pai. Vai tocando, Deus. Em nome de Jesus. Vai ministrando, Deus. Oh, Deus, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Obrigado, Deus, pela Tua bondade. Obrigado, Deus, pelo Teu perdão. Obrigado, Deus, pela Tua obra. Oh, aleluia. Amém. Ainda na presença de Deus, curva ainda a tua cabeça, fecha os teus olhos. Glória a Jesus. Oh, Senhor, Tu és o Rei dos Reis. Tu és o Senhor dos Senhores. Tu és o mesmo, Senhor, Tu não mudou. Oh, Senhor, antes da cruz, Senhor, não havia futuro. Antes da cruz não havia um amanhã. Antes da cruz não havia esperança. Mas a Tua cruz me alcançou, Deus. A Tua cruz tem alcançado vidas. A Tua cruz tem alcançado famílias. A Tua cruz tem alcançado casas e tem trazido esperança e vida nova. Tem trazido coisas novas todos os dias. Todos os dias uma vida nova. Todos os dias um começo maravilhoso. Colocamos toda a nossa vida na Tua presença, Deus. Oh, porque cremos, Senhor, que Tu podes grandes coisas, Senhor. Cremos no Teu amor e na Tua bondade, Senhor. Nos Teus milagres e nas Tuas maravilhas, Pai. Colocamos, Senhor, na Tua presença o mês que está começando. Colocamos a nossa casa, colocamos nossos desafios, colocamos nossas crises, colocamos nossos pecados, colocamos tudo na Tua presença, Senhor. Oh, abençoa, Pai, nossa vida. Abençoa, Senhor, as vidas, as casas, Pai. Toca com Teu poder, Senhor. Toca nas finanças. Toca nas finanças, Pai. Toca nos relacionamentos conjugais, Pai. Relacionamentos familiares, Pai. Eu abençoo a Tua vida nessa noite.
Eu abençoo a tua saúde, tuas atividades, teu relacionamento. Em nome de Jesus. Eu ministro o poder de Deus fazendo milagres e maravilhas na tua vida durante esse mês. Oh, Senhor, agora vivemos, Senhor, o tempo da tua graça maravilhosa e cremos que o amanhã será melhor. Levanta a tua mão. Eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para ti. Assim eu oro, estou te abençoando agora, estou profetizando sobre a tua vida, tua descendência, tua geração, em nome de Jesus. Amém? Estamos despedidos, um forte aplauso para Cristo. Aleluia, Jesus.